Gusto estar com vosotros em essa manhã, em esse quarto de guerra, para interceder, poner-se um pouco em lugar de los missioneiros em esse tempo, respirar um pouco o que respiram eles, sentir o que sentem eles, e aqui interceder, orar, clamar, porque sabemos que Santiago disse que a oração pode muito. E eu estava recordando assim um par de anos, quando entrei em DEMAD, tinha que poner uma clave de acesso para ter algumas informações do DEMAD. Foi interessante que eu, em esse momento, pensei, que clave eu vou pôr aqui? Então, se Guilherme me comentou assim, vamos pôr Jesus supre. E aí, pus essa clave, tive acesso a alguns arquivos e foi interessante. E a palavra que quero compartilhar com vocês hoje é justamente isto: Jesus supre. Como adelantou minha irmã, levo já 23 anos como missioneiro, e realmente he visto uma e outra vez o Senhor suprindo as necessidades, tanto minha como de toda a minha família. Deus é um Deus maravilhoso. E eu me acordo que quando cheguei aqui a Sevilha, cheguei assim, muito calor. E eu disse assim, Senhor Deus, tenho que comprar algo, um ventilador, o que seja. E eu me acordo que fui a uma reunião de FAMAD e estava pensando, tenho que comprar algo, pero todavia não he recebido. Tenho que esperar que me envie de Brasil o sueldo. E fui a uma reunião de FAMAD, e depois, terminada a reunião, o pastor Francisco Vallejo me abraçou e puso a mão em meu bolsillo assim, deixou algo. Eu, com a gana de mirar o que ele havia deixado ali no bolsillo, pero um pouco assim, não vou fazer isso aqui, a gente mirando todo, verdade? Pero quando regressando aqui de Sevilha a Dos Hermanas, corri, havia um sobre, justamente estava ali o valor do que eu havia pedido ao Senhor, um ventilador. E eu, quando corri ele sobre, me di conta assim, Senhor, se eu houvera pedido um aire acondicionado, o Senhor me havia dado um aire acondicionado. Pero em aquele então vi que queria um ventilador, que era o mais usual em Brasil. Pero Deus é um Deus que supre nossas necessidades. Mira, quando nos entregamos a la obra do Senhor, podemos estar tranquilos que o Senhor vai prover para nós outros. Quero ler com todos o que está em Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois que Jesus ia por todas as cidades e aldeias, predicando e anunciando o evangelho de Deus. E os 12 com ele, e algumas mulheres que haviam sido sanadas de espíritos malos e de enfermidades, Maria, que se chamava Magdalena, de lá que haviam salido 7 demônios, Juana, mulher de Chuza, intendente de Herodes, e Susana, e outras muitas que lhe serviam de seus bienes. Vemos que quando hablamos de la obra missioneira, estamos falando que Deus envia e que Deus também ele supre. O próprio Senhor Jesus, quando desenvolveu seu ministério terrenal, não ia solo, ia com uma equipe de 12. E o Senhor tinha um apoio econômico de um grupo de mulheres que lhe servia com seus bens. Isso com que Jesus pudera passar por, aqui como vemos na palavra do Senhor, cidades e aldeias. Ou seja, Jesus estava em lugares onde havia uma concentração grande de pessoas, não cabe dúvida,
Ele sempre estava em grandes cidades, pero Jesús jamás se olvidou de las aldeias, de lugares chicos, lugares pequeños, pero que havia necessidade. E para que o evangelho possa estar em todo o mundo, é necessário, sem dúvida alguma, que haja provisão, que Deus pueda suprir a necessidade de todos os missionários. E como Jesus hará isto? Jesus sempre hará isso levantando pessoas. Em esse caso, pessoas já que haviam tenido um encontro com Jesus, que haviam experimentado uma transformação de vida. Mulheres que haviam nascido de novo, que representa muito bem a igreja do Senhor de los dias de hoje. Nós que hemos sido alcançados, que hemos sido salvados, que hemos nascido de novo, nós que somos conhecidos como a igreja do Senhor. Por meio de nós, o Senhor vai proveer para os missionários todo o necessário. Então, é lindo ver como que a igreja em Espanha está mobilizando-se para a obra missioneira. E assim como Jesus, nossos missionários estão indo a lugares, a los rincones deste mundo. E é algo maravilhoso o que Deus faz. É verdade que, por uma parte, está o mover da igreja hacia as missões, proveendo e enviando. Por outro lado, temos os missioneiros. E a nós nos toca a palavra de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Assim que, tendo sustento e abrigo, estemos contentos com isto. Eu ayer hablaba em uma reunião que nós não hemos sido chamados a ser ricos, pero nós podemos ter toda a confiança que não nos faltará nada. Quando Pedro se deu conta que havia deixado sua empresa, quando Pedro se deu conta que havia deixado todo, depois de um tempo ele disse: Senhor, hemos deixado todo para seguir-te. E o Senhor lhe disse: 100 vezes em esta vida, e depois a vida eterna. Em esta vida, o Senhor estará suprindo, e depois desta vida, heredaremos a vida eterna. Pero a palavra clave aqui, estar contentos, satisfeitos. E também temos o que Pablo escreveu aos Filipenses em el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pois, suprirá todo o que os falta conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, aqui outra palavra clave: suprirá todo o que os falta. Então, toda nossa necessidade, o Senhor estará suprindo. Quizás não todos os desejos nossos, ¿vale? Pero o Senhor estará suprindo as necessidades. Quizás não vamos comer chuletones todos os dias, pero o Senhor vai preparar a comida diária, o pão diário para nós. Lo último que quero aqui deixar é essa confiança que temos que ter em nosso Deus. Deus sempre vai estar, então, se cuidando. Jesus vai estar suprindo todo o que necessitamos. Então, também nos tocará a todos nós outros algo, uma parte que nos toca. E que nos toca é echar as redes. E quando nós vemos aqui em Lucas 5, 4 al 6, temos essa palavra: quando terminou de hablar, dijo a Simão: boga mar adentro e echad vuestras redes para pescar. Respondendo Simão, lhe dijo: Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, primeramente, hacer la voluntad del Señor y después confiar que Dios va a estar supriendo. En todos los textos que hemos visto el suprimento, el cuidado, la provisión de Dios. Entonces, concluyo con esas palabras. Nosotros vivimos de milagros, pero também vivimos de las ofrendas y de lo que nos dan. Que el Señor les bendiga en esta mañana y muchas bendiciones.